Olá, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Nesse vídeo de hoje, nós iremos falar da vitória de São Paulo diante do Flamengo no estádio do Murumbis. Um jogo bastante pegado, né? O São Paulo bem melhor no primeiro tempo, né? Bem melhor mesmo no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Tite resolve fazer algumas mudanças ali no time, né? Sacando alguns jogadores que são utilizados como reserva e colocando em jogo alguns titulares, no caso do Arrascaeta, o Ayrton Lucas, o Gerson foi o primeiro que entrou. Aí teve aquele 10 minutos do segundo tempo iniciais que o Flamengo tentou ali criar alguma situação para abafar o São Paulo. Só que o São Paulo não se intimidou-se, né? O São Paulo voltou novamente a entrar no jogo, né? E aí, na tarde, na noite bem inspirada, né? De Caleri, de Ferreirinha, de Luiz Gustavo, de Alan Franco, zagueiro que realizou 10 ações, não pegou nenhum drible, né? Vários bloqueios, foi um dos melhores jogadores em campo, o zagueiro Alan Franco, bastante elogiado pela comissão técnica do São Paulo, ele que soube esperar o seu momento, era reserva do Beraldo, que está hoje no futebol francês, enfim, cara, tudo isso foi envolvido aí pela vitória do São Paulo diante do Flamengo no estádio do Murumbis, público de 58 mil pessoas, gente. Isso mesmo, 58 mil pessoas. Uma renda que gira em torno de quase 4 milhões de reais que custou os cofres de São Paulo ontem. Entrou nos cofres de São Paulo ontem esse valor no jogo entre São Paulo e Flamengo no estádio do Murumbis ontem. 58 mil pessoas, gente. Sem brincadeira, 58 mil pessoas no estádio do Murumbis, hein? E agora não dá para dizer que não tem grana entrando, né, diretoria? Você precisa contratar. A vitória de ontem diante do Flamengo não vai mascarar em termos de contratações. São Paulo precisa se reforçar. São Paulo precisa do lateral esquerdo. Tudo bem que o Wellington vai ficar até o final do ano. Essa é uma grande expectativa de o Wellington ficar. Né? Inclusive, mais uma boa partida do Wellington ontem, né? Mais uma boa partida do Wellington ontem, vem fazendo muito bem aquela dobradinha ali com o Ferreirinha pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, o Rato foi eleito o melhor jogador em campo, né? Ontem, pela CBF. Pela CBF, elegeu o Rato, o Wellington Rato, né? Que bateu muito bem, com perfeição, bate muito bem na bola e o gol do Caleri acontecendo ali. E aí, aos 48 minutos, o Luiz Gustavo, né, fez aquilo. Vou falar coisas. 48 minutos, 38 anos. Luiz Gustavo, hein? Que é isso, cara. Ele foi apertar lá em cima mesmo, né? Não desistiu da jogada, hein? O que vem jogando. Ele foi bastante elogiado pelo técnico Luiz Ubeldia, né? O Luiz Ubeldia também elogiou o Alan Franco, né? Enfim, cara, foi uma dedicação muito louca da vitória do São Paulo ontem, algumas pessoas fazendo aí, enfim. O São Paulo precisou vencer ontem mesmo, precisava vencer para ficar ali no bolo, né? Entre os 6 primeiros colocados, para não fugir muito ali do líder, né? Apesar de ser 8 pontos. Mas o segundo turno é o segundo turno, né? A gente tem que entender que o segundo turno é o segundo turno. Então, o São Paulo ontem fez uma boa partida. O Flamengo utilizou um time misto, né? Não foi totalmente reserva, como a negada fala aí, não foi? A galera fala, né? Não foi time reserva, um time misto. Depois, no segundo tempo, começou a utilizar e voltar os seus titulares. Mas foi no segundo tempo, com a volta dos titulares, né? Que o Caleri fez o gol de cabeça. O gol que garantiu os 3 pontos para o São Paulo no estádio do Murumbis ontem à noite. Né? Ontem à noite. E lembrando também, né? Que o São Paulo vinha ali tentando se manter entre os 6 primeiros colocados. Né? Precisava se manter entre os 6 primeiros colocados ali, o São Paulo. E a vitória de ontem veio na hora certa, na dose certa, como a gente diz por aí, na dose certa. Veio a vitória do São Paulo ontem diante da equipe do Flamengo no estádio do Murumbis. 58 mil pessoas é coisa de louco, né? É coisa de louco. Louco mesmo. Gente, e aí, vocês gostaram da participação, mais uma vez, né? Mais uma vez a participação do Liseiro, que entrou ali no segundo tempo, né? Enfim, quero saber da sua opinião, você pode deixar nos comentários. 58 mil, né, cara? Para você ver, 58 mil. Dá para a gente traçar aqui esse plano para a gente ver aqui, mostrar para a galera aí na tela.
Então vamos nessa. Olha, 58 mil pessoas estiveram no estádio do Morumbi na noite do sábado contra o Flamengo. A vitória de São Paulo por 1-0, o gol do Jonathan Calleri. Isso mesmo, Jonathan Calleri foi quem fez o gol do São Paulo, o gol da vitória. O Calleri tem um dado interessante, né? O Calleri, quando fica mais na área, né? Ele é feitor de gol, né? O Calleri, quando fica mais na área, ele é feitor de gol, certo? O Calleri, quando fica na área, ele é mais feitor de gol. Aí a gente tem que trazer aí esse dado. Eu não gosto quando o Calleri sai da área. Sinceramente, eu não gosto. Quando o Calleri sai da área, eu realmente não gosto quando o Calleri sai da área. Falar do Alexandro. Em negociação com o São Paulo, o Alexandro recebeu sondagem de Palmeiras e Botafogo. O tricolor já sabe os valores de uma eventual operação e tenta negociar uma redução na pedida do Alexandro, tá, gente? O Alexandro acho que pediu mais alto aí, né? Mas o São Paulo tenta aí reduzir. O São Paulo ainda não desistiu do Alexandro, tá, gente? O São Paulo ainda não desistiu do Alexandro, certo? Então, continua, né? Continua ali a busca pelo Alexandro. São Paulo quer mesmo o Alexandro, né? O São Paulo tem outro dado interessante, né? O São Paulo tem outro dado. Deixa eu trazer aqui. Opa, é aqui. Ó, o São Paulo tem outro dado interessante, galera. O São Paulo é o segundo time com mais jogos sem sofrer gols no Brasileirão. Olha aí. E tá aí os homens, ó, da defesa aí. Tudo bem que há um conjunto, né? Há um conjunto. Mas aí, ó, Alan Franco, Arboleda e Rafael. O São Paulo é o segundo, né? O São Paulo é o segundo time com mais jogos sem sofrer gols. É o segundo time com mais jogos sem sofrer gols, o São Paulo Futebol Clube. Que legal, né? Legal, bacana, né? Essa informação aí. Interessante, né? Interessante. São Paulo, né, é o time que menos sofre gols, né? O segundo que menos sofre gol. Falar aqui do Luiz Gustavo. Gente, como é que a gente vai falar do Luiz Gustavo, né? Mais uma partidaça do Luiz Gustavo. Mais uma partidaça do Luiz Gustavo, né, cara? Não tem jeito. Mais uma partidaça do Luiz Gustavo. Jogou muito bem de novo, né? Equilíbrio, né? Total ali na frente. O cara, aos 48 minutos do segundo tempo, foi fazer uma tirada de bola em cima, né? Lá em cima da primeira linha, aquela primeira linha do Flamengo. O cara foi tirar lá. 48 minutos do segundo tempo, 38 anos, né? Não, 37, né? 37 anos de idade. 37 anos de idade. Meu amigo. Esse aí que chegou meio desacreditado pelo torcedor do São Paulo. E o torcedor não vem aqui me cobrar, dizer que eu estou sendo... eu tenho que corrigir, que não foi assim. Ele chegou sim, que acompanhei vários torcedores de São Paulo criticando a contratação do Luiz Gustavo. Criticando a contratação do Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo, gente, ele se tornou rapidamente um dos líderes do elenco do São Paulo. Sua personalidade conquistou o grupo naturalmente. Hoje ele é uma referência para todos, tá? Em campo tem respondido e aspira a uma renovação contratual que só deve ser realizada no final do ano. São Paulo deve mesmo esperar aí para renovar o contrato com o Luiz Gustavo. Jogador que pensa em parar nessa temporada, mas se surgir aí essa proposta, obviamente que ele vai aceitar, né? Não tem essa. Ainda está jogando em bom nível. Vou falar em alto nível, vou falar em bom nível, digamos assim, certo? Não vamos ser exagerados. Rafinha está com o futuro completamente incerto. Existe a chance de jogar mais um pouco em 2025, mas também tem o desejo de se mudar para futebol alemão. O Bayern também gostaria de ter o atleta em alguma função. São Paulo ainda não pensou em qual proposta fazer, seja técnico,
auxiliar, diretor, enfim, qual proposta São Paulo deve fazer aí para a continuação do Rafinha no clube? Se é técnico, se é auxiliar, enfim, só no final do ano eu acho que será decidido a situação do Rafinha, tá? Vamos falar aqui de outro lateral, o Moreira, né, e o Rodriguinho não avançaram a situação deles com o Vitória. Ficam em primeiro momento. O clube baiano queria os atletas até o fim do estadual de 2025, mas o São Paulo não o liberou. Ainda não está 100% descartada as saídas, mas houve um entrave, ou seja, nesse momento está travado. Vitória queria o jogador até o final de 2025, os dois, né? O Moreira e o Rodriguinho. Só que não, hein, Vitória? Só que não, hein? Não vai dar certo. Moiou para você. São Paulo vai fazer bem segurar esses dois. São Paulo vai fazer bem segurar esses dois. O Zubeldia, na coletiva, ele falou, né? O Zubeldia, na coletiva, ele falou sobre alguns aspectos que é interessante. À medida que vamos transitando na temporada, a ideia é incorporar melhores rendimentos dentro do plantel e da equipe. Há um tempo atrás, não imaginava que teríamos a dupla Rafinha e Rato. Eles estavam lesionados. Quando jogava um, não jogava o outro. Hoje vimos uma boa versão dos dois. Eu não imaginava que estaria jogando o Lisieiro, que teve bom rendimento hoje e nas partidas passadas. Um jogador que incorporamos no projeto. Bobadilha, estamos incorporando no projeto, né? Um aporte, ou seja, já Eric, o que fez na partida passada? André e Juan, na esquerda, Nestor. Temos Patrick, Ferreira, e assim, Jandrei, e assim posso aumentar o que quero dizer, e que temos de ir encontrando ali a melhor versão de cada um, para que nos 3 campeonatos possamos render bem, competir bem, e isso está acontecendo. Vamos ver com o tempo, e se é assim, o importante é que estamos sendo uma equipe, e isso tem sido um grande avanço. Falou assim o técnico Luiz Zubeldia na sua coletiva após a vitória de ontem diante do Flamengo no estádio do Murumbis, por 1-0, né? Que vitória, hein? Que vitória. Que vitória do São Paulo ontem. Foi uma vitóriaça, vamos, digamos assim, né? Daquelas de encher os olhos, né? E aí, gente, vamos rir um pouquinho, né? Que tal aqui no nosso vídeo a gente também ri um pouquinho. Tá aí, ó. O Gabigol segurando o cartaz, né? Toca no Caleri que é gol, velho. O povo zoando, gente. A galera tá zoando aí. Toca no Caleri que é gol. Gabigol que gostou aí, usou como, né, cartaz na hora de fazer gol, na hora de fazer seus gols. E aí a galera também não perdoa, né? A turma não perdoa. Toca no Caleri que é gol. Falar desse zagueiro que vem rendendo bastante, é um cara interessante nesse momento da zaga do São Paulo, que jogou ontem. Foi brincadeira. No início do ano, eu fiz vários campinhos aqui com o meu time ideal, e na maioria o Alan Franco era titular pela esquerda. Um amigo do X postou: o Alan Franco vem jogando demais, né? O Alan Franco vem jogando demais. Isso é verdade. 14 ou 13 ações, né, que ele teve no jogo, não foi driblado nenhuma vez, né? E conseguiu ali esse equilíbrio, o Alan Franco, né? Conseguiu esse equilíbrio. Vou falar do Alan Franco, galera. Eu queria saber de vocês o seguinte: o São Paulo, esse elenco que nós temos hoje, né? É um time para as Copas ou é um time que vai conseguir, né, conciliar Copas e o Campeonato Brasileiro, como disse o Zubeldia, né? Que é todo mundo recuperado, todo mundo fazendo o dever certinho, e quem sabe ir bem, né? Esse é o projeto de ir bem nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores. Foram essas palavras da coletiva do Luiz Zubeldia. O Alexandre, lateral esquerdo, a informação que a gente recebeu é que ele recebeu proposta aí de Botafogo, né? E outros clubes a mais aí, não me recordo.
mas o São Paulo ainda continua otimista. Cara, é um apego demais em relação aí ao contratar o Alexandre, né? Nesse momento, em relação a contratações, estão frias e tudo deve passar nessa semana pelas mãos do Luiz Beldia. Uma semana que vai ser também de movimentação. O São Paulo só volta a campo na quinta-feira pela Copa do Brasil, o jogo da volta diante do Goiás, lá no estádio da Serrinha, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações.